Todo mundo que mexe com eletrônica já fez essa pergunta: vale a pena gastar dinheiro num multímetro caro? Ou um multímetro barato faz exatamente a mesma coisa? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que pode tirar dúvidas de algumas pessoas sobre multímetros baratos versus multímetros caros. Hoje eu vou mostrar na prática e na teoria o que realmente muda entre um multímetro simples e um multímetro profissional. E não é uma questão de luxo, de marca ou frescura, é uma questão de limites físicos, confiabilidade e principalmente segurança. Vamos checar e observar na bancada testando alguns modelos clássicos e vamos entender exatamente onde está a diferença. Aqui, por exemplo, eu tenho um multímetro simples, comum, que muita gente começa usando. E esse aqui já é um multímetro mais profissional, muito mais caro e certamente deve ter um desempenho melhor. Vamos entender onde está essa diferença. Bom, primeiramente um pouquinho de teoria. O que define um bom multímetro? Primeira coisa, quando a gente fala em medir, tem três palavras que muita gente confunde até, que é resolução, precisão e exatidão. A resolução, entrando aqui em algum tipo de exemplo, seria o menor incremento da medida que o instrumento consegue distinguir na escala, ou seja, aquele menor valor possível. É 1 milivolt? É 1 microvolt? Não sei, essa seria a resolução. É esse menor valor que a gente tem na escala. Isso, de alguma forma, também está ligado ao número de contagens, o número de dígitos que tem o instrumento. É 2.000 contagens, 4.000 contagens, 20.000, 40.000 contagens? Isso faz diferença também e implica, muitas vezes, numa resolução melhor. O outro termo seria precisão. Ou seja, precisão é o quanto a leitura pode variar em medidas repetidas da mesma grandeza sobre as mesmas condições. Ela indica a repetibilidade da medição. Ou seja, se eu meço agora um resistor e ele mediu 1034 ohms, se eu medir mais à frente, ele vai medir de novo 1034. Se eu medir amanhã, ele vai medir 1034. Isso garante precisão na medida. E a exatidão seria o quão próximo o valor indicado está do valor real, dentro de um erro máximo normalmente especificado pelo fabricante. É aí que o fabricante diz que ele pode ter um erro de até X%, mais ou menos X dígitos. Isso é exatidão ou acuracidade. Então, resolução não só são quantas casas aparecem no display, é o menor valor que o instrumento consegue distinguir naquela escala. Precisão é o quanto as leituras se repetem de forma consistente e a exatidão é quanto aquela leitura está próxima do valor real dentro do erro garantido pelo fabricante. Isso de uma forma bem simples, tá, pessoal? Porque existem até tratados aqui falando sobre cada um desses termos. Então, de uma forma bem resumida e bem simples para poder entender. Bom, um exemplo clássico é se o multímetro mostra 5,001 volts, mas o valor real é 4,95, ele tem uma boa resolução, porque ele está mostrando 5,001, tem uma boa precisão, está estável, constante, aquele valor, mas ele tem uma baixa exatidão, porque ele está bem distante aí dos 4,95, que seria o valor real, ok? Isso apenas como exemplo. Outro ponto importante na qualidade dos multímetros baratos ou caros é o circuito de entrada e proteção. Aqui entra um ponto muito crítico que faz uma das maiores diferenças entre o multímetro caro e o multímetro barato. Abrindo um multímetro barato, normalmente você encontra fusíveis simples, isso quando tem fusível, né? Trilhas finas e praticamente nenhuma proteção contra surtos. Isso é o clássico multímetro barato, ok? Já no profissional, ou no multímetro de melhor qualidade, você encontra fusíveis cerâmicos de alta ruptura, varistores, PTCs, diodos de supressão, espaçamento de isolação, tudo projetado para poupar uma situação crítica no caso de erro humano. Isso tudo não é para medir melhor, mas é para ter segurança. É um outro ponto importante na diferença entre os tipos de multímetro. O outro ponto é a categoria da medição, é importantíssimo. O famoso CAT, CAT1, CAT2, CAT3, CAT4. Alguns multímetros têm isso certificado, outros não. CAT1, normalmente, para baixas tensões, usa em bancada geralmente eletrônica. CAT2, você já pode medir tomadas, já pode mexer com rede elétrica na parte interna. CAT3, você já pode trabalhar no quadro elétrico e CAT4 para entrada de energia antes do quadro elétrico. Normalmente
de uma forma simplificada, essas são as categorias. Muitos multímetros baratos, eles escrevem CAT3, por exemplo, na carcaça, mas eles não têm construção interna para isso. É uma forma de enganar, né? E os multímetros profissionais normalmente têm uma certificação real. Mas antes, pessoal, um rápido recado técnico antes de seguirmos com o vídeo. A JLC-PCB, que fornece as placas aqui para o canal, é uma das maiores fabricantes de placa de circuito impresso no mundo, oferecendo PCBs de alta precisão para protótipos e produção. Eles trabalham com placas dupla face, multicamadas, controle de impedância, acabamento profissional e tolerâncias bem consistentes. Além da fabricação das PCBs, a JLC-PCB também oferece montagem SMD, stencil, impressão 3D e usinagem CNC. O processo é simples, você envia o layout no formato Gerber, configura os parâmetros e acompanha tudo online, site em português e valores em reais. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Voltando para o nosso vídeo. Esse aqui, muito simplesinho, ele botou um CE aqui e tal, mas ele não se atreveu a escrever CAT em lugar nenhum, ainda bem, porque realmente ele não tem proteção nenhuma. Essa parte de segurança nos multímetros baratos. Eu estou mostrando esse aqui, que é aquele bem simplesinho, bem baratinho, mas tem outros que são mais bonitos, tem outras escalas, tem um display bacana, um display maiorzinho, mas por dentro ele também não tem nenhum tipo de segurança e ele também não se enquadra em nenhuma categoria dessas que eu citei, né? E por isso ele é muito mais barato. A explicação é muito simples, você não tem os componentes necessários lá dentro, você baixa o custo do produto e consegue vender ele barato. Não tem milagre nessa situação. Logo, logo a gente vai fazer o teste aqui, comparando os dois em alguns tipos de medidas. Vocês vão ver o tipo de diferença que vai acontecer. Bom, outro ponto é estabilidade térmica e drift. Um multímetro barato, ele muda a leitura conforme esquenta, né? Se aquecer o ambiente, ou se esfriar o ambiente, ou ele mesmo esquentar ou esfriar, ele vai alterar a medição. O multímetro de melhor qualidade, ele é compensado termicamente e permanece estável durante horas de uso. Então, mesmo que ele fique ligado muito tempo, ele não vai alterar a medida, coisa que no multímetro simples vai ter alteração. Impedância de entrada também, normalmente, um multímetro bom mantém lá os 10 megaohms reais e constantes, independente da escala. Um multímetro simples, ele muda essa impedância dependendo da escala, o que vai interferir diretamente na medição, especialmente se você estiver medindo divisores resistivos, por exemplo, você pode ter diferenças quando mudar de escala, justamente por conta da alteração da medida da impedância interna do multímetro barato. Isso pouca gente comenta, né, pessoal? Bom, a título aqui de informação, esse modelo aqui, o Fluke 15B Max, o fabricante diz que ele tem em AC uma exatidão aqui de 1% mais 3 dígitos, 1%. Em DC é 0,5% mais 3 dígitos, tá? Essa seria a precisão de medida. Depois ele faz aqui outros valores. Para resistência é 0,5%, tem outros, mas os mais importantes aqui na parte de tensão, 1% em AC e 0,5% em DC, em qualquer uma das resoluções, tá? E dos alcances. Eu também vou fazer teste aqui com o Singlet SDM3055 de bancada, que ele indica uma acuracidade aqui, uma exatidão de 0,015% mais 0,004. Repare, em todas as escalas, 0,015%. É muito baixo isso daqui. Isso a 23 graus, ok? Uma temperatura constante no ambiente. Depois tem aqui, isso aqui em corrente contínua. Em corrente alternada ele tem uma exatidão um pouco pior, né? Por exemplo, vai variar com a escala, começando em 1,5 mais 0,10, mas o importante é o seguinte, ele mostra aqui a exatidão conforme a faixa de frequência, porque ele é um True RMS. Então, por exemplo, a melhor faixa de 45 Hz a 20 kHz, que é uma boa faixa, ele tem apenas 0,2% mais 0,05. Excelente essa medida. Isso na escala de 200 mV. Nas outras escalas também, ó, 2 volts, 20, 200 e 750, ele também tem aqui 0,2% entre 45 e 20 kHz. Se você subir para 20 kHz a 50 kHz, vai a 1%, e de 50 kHz a 100 kHz, 3%, que é bem fora do range aqui para o True RMS, mas excelente
essas qualificações, ok? Vamos fazer um teste aqui, de imediato. O teste, primeiro o teste básico, que a gente vai medir tensão simultaneamente nos dois, tensão DC com o gerador de precisão. Bom, a propósito, esse modelo aqui, que é a série 80, da série 83, ele também indica aqui ó, no manual, que em DC ele tem 0,5% mais 3 dígitos na escala menor de 200 mV, mas nas escalas de 2 volts e 20 volts e 200 volts, aí ele vai para 1% mais 5 dígitos. Tá? Não é muito ruim, esses valores aqui não são ruins, mas vamos comprovar aqui na prática. Tá? Então os dois aqui devidamente colocados. Eu vou botar esse aqui na escala de 20 volts. Eu vou gerar 2,5, 5, 7,5 e 10. Tá? Começando com 2,5 volts. Vamos lá, eu vou colocar as pontas aqui, já coloquei um e o outro aqui. Eu vou montar os dois multímetros aqui em paralelo, tá? Então vou começar com 2,5 volts. 2,496. Aproximadamente 2,5, né? Aqui 2,47. Olha a diferença. Isso para um projeto, para a parte de eletrônica fina, isso é uma diferença considerável. Eu estou trabalhando com a tensão muito baixa, né? 5 volts agora. 4,995. 495. Diferença grande também. 7,5 volts. 7,5. 7,49 estabilizando. 7,42. E 10 volts. 999. Querendo ir para 10 ali. 10 volts. E aqui 990. Tá? Uma diferença também grande. Esse aqui bem preciso. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um teste muito interessante, que é medir o ripple em uma fonte chaveada. Eu vou usar essa fonte chaveada aqui, que é um carregador. Na verdade é uma fontezinha de uma pequena TV portátil. Ela é de 12 volts por 2 amperes. Ela é chaveada, obviamente, por conta do tamanho, do peso. Então ela certamente tem algum nível de ripple. A gente vai medir ripple normalmente com osciloscópio, né? Mas é possível em multímetros você detectar. Geralmente são frequências mais elevadas, então multímetros simples não conseguem medir corretamente. Eu vou medir aqui nesse multímetro para vocês verem o que ele mostra, que vai ser um valor totalmente equivocado, que não faz sentido nenhum, e vou medir aqui no multímetro de bancada, tá? Multímetro de bancada, para a gente ter boa precisão, eu vou zerar ele aqui antes, colocando aqui a função de relativo. Já está ligada a função de relativo, ok. E vou ligar a fonte aqui. Está na escala de AC, repare. Está na escala de AC, eu vou ligar a fonte aqui. Vou conectar aqui e a gente vai ver lá a tensão. Vou botar primeiro em DC, para a gente ver se a fonte está funcionando, ok? Tá lá, 12,5 volts. Ok? Funcionando. Agora a gente passa para AC e vamos ver o que ele mede. 2 milivolts AC. Isso é um valor condizente. Eu estou medindo uma componente de corrente alternada que está saindo junto com a tensão DC na fonte. O multímetro comum não consegue medir isso. Muitas vezes nenhum multímetro True RMS consegue medir. Os valores são muito baixos, precisa de alta precisão e trabalhar bem em frequências elevadas, que são as frequências desses sinais em AC, em fontes chaveadas. Tá? Agora vamos ver quanto é que esse multímetro aqui mostra. Eu vou botar aqui em AC, a menor escala dele é 200 volts. Eu vou ligar aqui ó, em paralelo com a fonte. Vou medir aqui e aqui. Dá uma olhada, pessoal, ele está medindo 26,4 volts AC. 0,5, 0,4. Onde é que eu tenho 26 volts de tensão AC nessa situação? Não tenho, eu tenho 2 milivolts. 2 milivolts é o que eu tenho. Aqui é a escala de 200 volts, tá? Ele está mostrando 26,5 volts. Tá? Para não ter interferência nenhuma, eu vou desligar aqui o multímetro de bancada e vou ligar só o amarelinho aqui. Aqui ó, direto. 1,
e o outro na fonte. Olha lá, 26,5 volts. Se eu trocar aqui para a escala de 750, ele mede 38 volts. 37, 38. Totalmente fora de qualquer padrão. Isso pode levar a um engano, né? Vou medir aqui quanto é que tem de componente AC nesse circuito. Você acha que tem 36 volts. Se você mudar a escala, ele também quebra totalmente a proporcionalidade entre as escalas, mede 26,3 volts, que não tem absolutamente nada a ver. Mas uma prova das limitações e das diferenças. Isso pode ser impactante em algumas situações. Não quer dizer que o multímetro é imprestável, né? O iniciante, o hobbyista, sabendo das limitações do instrumento, pode usar perfeitamente ele. Lembrando da questão da exatidão, que vai ser um pouco fora, abaixo de um multímetro de primeira linha, e também quando medimos, por exemplo, sinais que têm frequências diferentes de 60 Hz na escala de AC. Dentro da exatidão dele, ele vai medir bem os 60 Hz, mas passou disso, mudou a frequência, é uma frequência de fonte chaveada, ele não vai conseguir medir bem. Então, pessoal, a conclusão é a seguinte: o multímetro caro não mede coisas diferentes, ele mede com mais confiança. Barato serve? Sim, serve, mas para baixa tensão, estudos e projetos simples. Para rede elétrica, fontes chaveadas, manutenção, indústria, radiofrequência, multímetro profissional não é mais um luxo. É um equipamento de proteção individual e é um instrumento que vai te garantir melhores resultados nas medidas. Se vocês gostaram aí desse vídeo, comparando por que um multímetro, muitas vezes, em determinado modelo, é muito mais caro do que outros modelos, embora eles possam fazer medidas das mesmas unidades, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.